19 horas, estamos ao vivo, aula número 09, como fazer amigos e influenciar pessoas, lições para a minha não, para a vida. Alô, alô, bigode mais marqueteiro do Litoral Norte na área, seja bem-vindo à nossa aula de número 09, olha só, já estamos no número 9. A aula de hoje, mais uma vez, é um oferecimento da única e irrepetível, aquela que definitivamente está fazendo amigos e influenciando pessoas. A Agência Rocha de Marketing Digital. Você está bem? Espero que sim. E vamos começar. Seja você que está assistindo agora ao vivo comigo, ou você que assistirá essa aula no futuro, saiba que está prestes a receber um conteúdo feito diretamente do meu coração para o seu coração. Você deve ficar até o fim da aula de hoje, porque é nesse momento que eu vou te mostrar de forma prática como aplicar essas lições no dia a dia. Além disso, eu vou compartilhar insights e dicas finais que podem fazer toda a diferença para que você comece a ver resultados imediatos nas suas relações pessoais e profissionais. Presta atenção, se liga aí no que eu vou falar na aula de hoje. 1. Introdução sobre o sucesso que o livro fez. Afinal, estamos falando de um livro escrito há quase 90 anos. Por que este livro fez tanto sucesso? 10, isso mesmo, 10 lições essenciais do livro. E 4, a aplicação prática dos conceitos trazidos no livro. E qual é esse livro? O livro é esse aqui, ó. Como fazer amigos e influenciar pessoas, de Dale Carnegie. É muito importante que você fique aqui até o fim da aula de hoje, porque eu vou te ensinar, de fato, a construir relacionamentos mais fortes e genuínos. Entender como influenciar pessoas de maneira positiva e prática, além de descobrir ferramentas simples que podem transformar as suas interações profissionais e pessoais. Se você aplicar esses princípios, você vai se destacar em qualquer ambiente e conquistar o respeito daqueles que estão ao seu redor. Para quem quer a aula de hoje, então, é uma continuidade à aula da semana passada. Para você que precisa melhorar os seus relacionamentos, você que precisa de uma promoção no trabalho, você que precisa se conectar com novas pessoas, essa aula é para você. Maravilha? Todos me ouvem bem? Maravilha? O som está bom? Ótimo, vamos lá. Começando a aula, então, a gente sempre começa com o quê? Com um belo bate-papo, um café. Não, mentira, com a fábula. É isso mesmo, a fábula do dia. Grave aí, por quê? Eu conto essa história para você e depois você conta no fim do dia para o seu filho, para ele dormir. Olha que maravilha, já ganhou 2 vezes. A fábula de hoje é a fábula do jovem viajante e o velho sábio. Era uma vez um jovem viajante que, ao cruzar um vilarejo, encontrou um velho sábio sentado à beira da estrada. Curioso, o viajante perguntou: como que eu posso conquistar o respeito e a amizade das pessoas que encontro em minhas viagens? O sábio, sem hesitar, pegou uma tigela de mel e uma pedra. Se você quer atrair as pessoas, seja como o mel, doce e acolhedor. O mel convida, atrai e une. Já a pedra, e ele soltou a pedra no chão. Ela é fria e rígida. As pessoas evitam. Ninguém se aproxima de algo que é duro e impassível. Lá ele. Ai, Jesus. O jovem refletiu sobre a lição e em suas viagens ele passou a tratar todos que conhecia com atenção, ouvindo, sorrindo e mostrando interesse genuíno. Com o tempo, descobriu que não era a força ou a inteligência que criava laços duradouros, mas a empatia e a gentileza. Assim, ele aprendeu que a verdadeira influência não vem de ser inflexível, mas de ser receptivo como o mel. Que coisa linda, né? É emocionante. Eu sempre me emociono quando eu conto essa fábula, uma lágrima quase chega a escorregar. Mas esse não é o momento de chorar e sim de sorrir. Vamos para o conteúdo da aula de hoje. Temos como pano de fundo esta fábula e eu quero que vocês agora prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Tá? Quero fazer um contexto sobre, novamente, este livro, que é um best-seller. E por que ele é um best-seller a gente vai entender na aula de hoje. Então, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é um livro que é referência no desenvolvimento de relacionamentos interpessoais. Foi escrito por Dale Carnegie lá no ano de 1936. Embora publicado há quase um século, eu falei no começo da aula, né? Está quase 90 anos aí já tendo sido publicado.
as suas lições elas continuam extremamente aplicáveis nos dias atuais, tanto no contexto profissional quanto no contexto pessoal. O Dale Carnegie ele foi um pioneiro em ensinar como a habilidade de desconectar com outras pessoas pode influenciar diretamente o sucesso, seja em negócios, em redes de contatos ou mesmo em interações diárias. Na época da publicação, os Estados Unidos eles estavam se recuperando da Grande Depressão, né, que ocorreu em 1929. Então era um período em que construir e manter relacionamentos era crucial, mais do que nunca, para a oportunidade de emprego e sucesso financeiro. Hoje, no mundo em que nós vivemos cada vez mais competitivo e interconectado, essas mesmas habilidades elas continuam sendo essenciais. As lições do livro são atemporais porque elas tocam em aspectos fundamentais do comportamento humano. Independente de qual tecnologia ou inovação surja, a habilidade de se relacionar bem com as pessoas nunca perde sua relevância. É isso que torna o conteúdo do livro tão valioso. Ele não fala sobre táticas passageiras, mas sim sobre princípios universais de interação humana. Afinal, foi assim que nós evoluímos, né? O sucesso do livro, eu entro agora, abordo com vocês o tópico do porquê, foi uma curiosidade que eu tinha, né? Eu tenho esse livro desde 2019, eu li ano passado, reli no ano passado, né? Tinha lido lá atrás e reli no ano passado, e tenho ele em audiobook também. E por que ele fez tanto sucesso? Eu fui atrás, né? Fui pesquisar, e o sucesso do livro está primeiro na simplicidade. Realmente é um livro muito fácil de se ler, né? Tem muitos exemplos, muitas histórias, o que acaba facilitando a leitura. O autor ele pega ideias que podem parecer complexas ou abstratas, dou um exemplo aqui como a empatia ou influência, e ele transforma em passos claros e fáceis de seguir. Deixa mastigadinho pra gente. Ele não fala de teorias inacessíveis, mas de coisas que qualquer pessoa pode começar a aplicar imediatamente, como sorrir mais ou lembrar o nome de alguém. O outro motivo é a relevância do tema. Desde que o mundo é mundo, reforço, desde a nossa sociedade se evoluiu assim, né? O ser humano evoluiu assim. As pessoas elas precisavam do quê? Se relacionar uma com as outras, confiar uma nas outras. Seja para conseguir um emprego, fechar um negócio ou simplesmente manter amizades, a habilidade de se conectar bem com as pessoas é essencial. O Carnegie percebeu que essa era uma necessidade universal e forneceu um conjunto de ferramentas práticas para que as pessoas elas pudessem melhorar essas habilidades. Além disso, perdão pessoal, deixa eu só fixar aqui o tema da aula, que eu percebi que eu não fiz. Olá! Just a minute, please. Ok? Enfim, o livro ele teve uma, perdão, voltando aqui, o livro ele teve uma forte aceitação porque ele coloca o foco na perspectiva do outro. Ao invés de ser um guia sobre como manipular as pessoas, eu venho falando nas aulas aqui, né, que o copywriting, a linguagem persuasiva, ela pode ser confundida com manipulação, e não é sobre isso que a gente está falando aqui. Então o livro ele ensina como ser genuinamente interessado nos outros. Não é uma falsidade, não é ser falso. É genuinamente você procurar pontos de interesse nas outras pessoas. Isso faz com que as interações sejam mais naturais e positivas, o que em última análise, né, gera melhores resultados, tanto pessoais quanto profissionais. Eu estou me segurando, vocês não fazem ideia para imitar o Faustão, tá? Mas eu vou tentar manter o profissionalismo aqui. Não prometo que até o fim da aula eu consiga assegurar, porque tem muito pessoal e profissional na aula de hoje. Agora presta atenção, 10, é isso mesmo? 10 lições essenciais que eu extraí do livro e estou compartilhando com você neste momento. Maravilha? Agora é hora de aprofundar essas 10 lições que o Carnegie podem ser aplicadas de forma prática no dia a dia. São conceitos simples, não tem nada complexo, mas poderosos que podem melhorar imediatamente a maneira como você lida com as pessoas. Lição número 1. Mostre interesse genuíno nas outras pessoas. O que significa isso? Realmente ouvir o que os outros têm a dizer. Fazer perguntas sobre suas vidas e demonstrar que você se importa. As pessoas, elas gostam de se sentir importantes e quando a gente demonstra interesse verdadeiro, você cria uma conexão mais forte. Um exemplo simples. Ao conversar com um colega de trabalho, pergunta sobre o que ele está fazendo, qual que é o projeto que ele está trabalhando e ofereça seu feedback ou ajuda de maneira genuína, tá? Agora, começa já a lição número 2. Olha que sorrisão bonito, essa lente que eu encomendei do Papai do Céu. Sorria, é isso mesmo, sorrir é uma forma universal
de demonstrar boas intenções. Não custa nada, mas tem um impacto significativo nas interações. Quando você sorri, assim, ó, desarma possíveis barreiras e cria um ambiente mais amigável. Pensa nas situações onde um sorriso inicial quebra o gelo em uma reunião tensa ou transformou uma conversa casual em algo mais leve e positivo. Lição número 3, essa é importantíssima, bota a mão na cabecinha, lembre-se do nome das pessoas. O nome da pessoa é para ela o som mais importante do mundo. Você já ouviu falar disso? É isso mesmo. Todo mundo presta atenção quando a gente escuta o nosso nome, né? Mesmo quando não é com a gente que estão falando. Isso significa que, ao lembrar e usar o nome de alguém, você faz com que essa pessoa se sinta reconhecida e respeitada. O que acaba sendo um erro muito comum é esquecer o nome de alguém que você acabou de conhecer. Faça um esforço consciente para lembrar e usar o nome da pessoa muitas e muitas vezes durante a conversa. Isso faz com que ela se sinta valorizada. Uma dica, associe o nome da pessoa com algum fato, coisa ou algo que chame sua atenção. Vai por mim, funciona. Então, é aquele mesmo exemplo da caricatura. Reforce isso na sua cabeça, o nome de alguém, faça alguma rima para que você lembre-se do nome dela e faça com que ela se sinta mais importante e vocês estejam mais conectados, beleza? Lição número 4 desse grande livro, desse grande best-seller, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Qual é? Seja um bom ouvinte. Olha só que maravilha. Reforço o que nós tratamos na aula da semana passada. Essa aula de hoje acaba sendo uma continuidade, né? Porque na semana passada nós estávamos falando sobre networking e nessa, em como você pode influenciar e fazer amigos, ou seja, como você pode se conectar mais com as pessoas. 2 ouvidos e uma boca. Aquele ditado que vovó falava pra gente. Você tem 2 ouvidos e uma boca. Escute mais do que fale. É a dica também que estava no livro desde 1936. Seja um bom ouvinte. Quando você ouve de verdade, fica é mais difícil do que parece. Muitas vezes nós estamos apenas esperando a nossa vez de falar. Você precisa praticar a escuta ativa. Quando é a vez da pessoa falar, silencie sua mente e preste atenção no que ela está falando. Pare de ficar tentando responder ao que a pessoa está falando mentalmente, tá? Faça um silêncio, esforço. O autor ele ensina que quando nós somos ao ser um bom ouvinte, né, você não só aprende mais sobre os outros, mas também constrói relacionamentos mais fortes. Um exemplo disso é dar espaço para que seu interlocutor fale sobre seus desafios e interesses, ao invés de ficar interrompendo ou mudar de assunto rapidamente. Faço aqui uma confissão. Eu falho muito nesse aspecto. Eu, por conta de minha característica, por conta de ser sanguíneo, de falar muito, de querer sempre falar, na minha cabeça funciona. Se eu falar mais, principalmente quando a pessoa está falando no meio, demonstra que eu estou interessado nela. Só que ao contrário, as pessoas querem falar e eu fico atrapalhando. É até algo que minha esposa já me apontou e eu reconheço de fato que acaba atrapalhando. Eu fico cortando, picotando a pessoa. Esse é o momento de eu falar porque eu estou dando aula, mas se eu estivesse conversando com você, eu faria um esforço ativo para te escutar, porque o que importa é o que você está falando e não necessariamente o que eu tenho para falar ou ficar te interrompendo. Beleza? Então essa foi a lição número 4. Seja um bom ouvinte. Estão aqui comigo? Beleza? Tá fazendo sentido? Maravilha? Qualquer coisa, manda aqui na conversa que eu paro e respondo vocês. Maravilha? Vamos lá. 5. Lição número 5. Fale sobre o interesse das outras pessoas. Descobrir o que interessa a outra pessoa é fundamental para manter uma conversa produtiva. As pessoas elas tendem a se abrir e se engajar mais quando o assunto é algo do interesse delas, né? No trabalho, por exemplo, se você sabe que um cliente é apaixonado por inovação, por tecnologia, aborde esse tema na conversa para criar um laço mais forte. Aqui é aquele famoso, e aí, como é que vai o Coringão? Para um corintiano. Se bem que no momento eu não sei se isso está sendo um bom rapport, falando como um bom corintiano, né? Mas enfim, fale sobre o interesse das outras pessoas. Sempre que você souber, puxe esse assunto. Maravilha? Lição número 6. Evite discussões e críticas. Uma baita de uma lição para a vida, né? O autor ele enfatiza que ao entrar em discussões ou criticar diretamente alguém, você coloca a pessoa na defensiva. Então, se você quer se conectar com ela, não é uma boa estratégia, né? Ao invés disso, ele sugere que nós ofereçamos críticas construtivas de maneira suave e sem provocar embate. Um exemplo prático, ao invés de você apontar diretamente o erro que um colega fez, né, cometeu, você pode sugerir uma alternativa com a pergunta: você já considerou fazer assim? Maravilha? Então, lição número 7 agora. Admita os seus erros rapidamente.
É isso mesmo, é o que você ouviu. Admita seus erros rapidamente. Enquanto ser humano, como isso é difícil, né? Mas é algo que a gente precisa praticar, realmente. Então, ao invés de você tentar justificar seus erros ou culpar outra pessoa, admita o mais rápido possível. Isso cria confiança e demonstra responsabilidade, né? Um senso de responsabilidade. Seja autorresponsável. O Carnegie observou que quando você admite um erro de imediato, você desarma qualquer reação negativa da outra pessoa. No trabalho, por exemplo, ao admitir um erro em um projeto, você cria um ambiente mais aberto e propício à colaboração para encontrar uma solução. Abro um parêntese para falar aqui de algo que a gente pratica em casa. Temos 3 filhos, né? O Augusto, a Iris e a Eva, que moram com o Papai do Céu. Então, o Augusto e a Iris, nós estamos aqui no trabalho de educação, né? O Augusto vai fazer 8 anos no fim do ano. E a gente tem praticado bastante atividade física, né? E uma delas, que eu vou com ele especificamente, é jogar basquete. E eu percebo que quando ele erra alguma coisa ali, ele já começa a culpar a bola. Fala assim, bola feia, a bola não me ajudou. Aí eu falo para ele, filho, para de culpar a bola, tá? Se tem alguém que é responsável pela cesta não ter sido feita, é você. Então, pare de ficar colocando a responsabilidade na bola. Nem uso o termo culpa, né? É responsabilidade. Então, é o momento dele assumir a responsabilidade. E eu também estou tentando ensinar uma lição valiosa para o meu filho, que quanto antes ele parar para pensar, para ele refletir que a responsabilidade é dele, lá na frente isso vai fazer muita diferença. Que ao invés de culpar alguém, ao invés de culpar alguma situação, ele tenha um senso de autorresponsabilidade. É isso que eu estou tentando provocar no meu filho. E eu provo para ele demonstro para ele, né, que 100% das vezes a responsabilidade é nossa, sempre que algum erro acontece. Então, é o momento de eu educar meu filho e coincide com essa dica número 7 de admitir os erros rapidamente. Estão aqui comigo? Beleza? Antes de a gente continuar, eu quero te fazer um pedido. Se você não segue ainda, segue aqui a nossa página da Rocha, agência de marketing digital. Comente em nossas postagens. O feedback de vocês é muito importante, né? Eu produzo essa aula semanalmente, de maneira gratuita, e eu conto muito com a colaboração de vocês para passarem feedback. Beleza? Estão aqui comigo? Maravilha? Posso seguir? Vamos continuar? Então vamos lá. Estamos na lição número 8. Faça perguntas ao invés de dar ordens. Ao fazer perguntas, você envolve as pessoas na tomada de decisão, o que as faz sentir que as suas opiniões são valorizadas. Por exemplo, ao invés de você dizer, faça isso, você pode perguntar, como você acha que podemos resolver esse problema? Isso incentiva a cooperação ao invés de gerar resistência. É o que virou meme recentemente, né, da educação positiva, né? Você quer ir ao jogo, você quer ir à escola com o uniforme azul ou com o uniforme branco, né? Para que incentive a criança a responder e faça aquela situação nevada. Você quer ir tomar banho agora ou depois de 5 minutinhos? Para que ela responda de maneira que faça a atividade. Então é um traço de educação positiva e tem muito a ver com essa lição número 8 de faça perguntas ao invés de dar ordens. Maravilha? Lição número 9. Permita que as pessoas salvem sua dignidade. Meu Deus, que forte, o que é isso? Já explico. Nunca humilhe ou exponha uma pessoa em público. O Carnegie defende que preservar a dignidade de alguém, mesmo em situações difíceis, fortalece o relacionamento e evita ressentimentos. Imagine uma situação em que um funcionário comete um erro. Ao invés de expô-lo na frente da equipe, você pode chamá-lo no canto para uma conversa privada e oferecer apoio para corrigir o erro. E essa lição eu aprendi com um grande mestre que eu tive. Chamo de mestre mesmo, assim, né? Um grande mentor, vai, melhorando o termo, que foi um antigo chefe. Para manter aqui o anonimato, vou dizer apenas Dr. Gucci, tá? Ele era um mestre nisso, sem eu saber. Quando ele precisava me corrigir, ele me chamava até a sala dele e aí vinha a carcada. Sempre muito construtiva. Mas quando ele tinha que me elogiar, ele elogiava na frente de todos. Meu, aquilo me dava um senso de alegria, de pertencimento, e fica a dica para você. Então, quando você for elogiar alguém, elogie para o maior número de pessoas. Quando você tiver que criticar, você chama no canto e fale de maneira pessoal com ela. Ok? Maravilha! Lição número 10 desse grande best-seller. Do que nós estamos falando? De como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie. Elogie o progresso, por menor que seja. Pequenos elogios, eles constroem moral e acabam motivando as pessoas a continuar se esforçando. Muitas vezes nós esperamos para elogiar apenas grandes conquistas, mas reconhecer pequenos avanços ao longo do caminho pode ser muito mais poderoso. É aquilo de aproveite a jornada, elogie a jornada, esteja presente na jornada, não só quando chegar ao objetivo.
Então, no ambiente de trabalho, por exemplo, reconhecer o esforço de um colaborador, antes mesmo de o projeto estar finalizado, pode encorajá-lo a continuar no ritmo certo. Então, isso também tem muito a ver com o temperamento. Tem pessoas que funcionam melhor quando elas recebem elogio. Maravilha! 10 lições sobre o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. As nossas aulas aqui são o quê? Teóricas e práticas. É o momento de te ensinar a aplicação prática deste livro, tá? Agora que nós já discutimos as lições principais do livro, tá? Fiz um mapa para vocês, vamos pensar em como que nós podemos aplicá-las nas diferentes áreas da nossa vida. Como eu falei, vou me segurar. É tanto no profissional quanto no pessoal. Essas lições são universais e podem ser usadas nesses dois ambientes que eu acabei de tratar para vocês. No trabalho, por exemplo, mostre interesse genuíno pelos seus colegas ou subordinados. Isso pode fazer com que aumente a colaboração e melhore o ambiente de trabalho. Quem não quer um ambiente de trabalho melhor, não é mesmo? Uma atitude simples, como perguntar como você está indo com aquele projeto, demonstra que você se importa com o progresso dos outros. Em casa, quem não quer melhorar em casa, hein? Com o maridão, com a esposona. Esposona ficou ruim. Com a esposinha. Em casa ou em relações pessoais, lembre o nome de alguém que você acabou de conhecer ou elogie o esforço de um familiar, de um amigo. Pode transformar essa interação em uma amizade mais profunda, em um laço mais profundo. Não esqueça o nome da esposa nunca, por nenhuma hipótese, ok? Por isso tenha muitos apelidos. Meu bem, vida. Tô brincando, vida que está assistindo nesse momento. Eu lembro muito bem do seu nome. Amanda Campos Rocha Jorge. O impacto de pequenas mudanças no comportamento pode ser muito maior do que imaginamos. Concluindo então, as lições do Dale Carnegie, elas são simples, como eu falei para vocês no início da aula, mas são muito poderosas. Elas giram em torno de uma ideia central, que é colocar o foco nos outros, olhe para fora, e não em nós mesmos. Quando nós fazemos isso, criamos relações mais saudáveis, baseadas no respeito e na empatia. Se você começar a implementar uma ou duas dessas ideias no dia de hoje, seja no trabalho, ou em casa, ou em qualquer interação social, você já vai ver mudanças significativas na maneira como as pessoas respondem a você. São mudanças pequenas no comportamento, mas que podem trazer grandes resultados. Gostaria muito que você dividisse comigo, aqui conosco aqui da agência, se você aplicar alguma dessas lições e qual que foi a resposta que você obteve. Beleza? Fico esperando esse feedback de vocês. Manda aqui o que você aplicou, tá? Ao longo da semana. Em resumo, então, o que o Carnegie nos ensina é que ao demonstrar interesse genuíno, ouvir mais, criticar menos e reconhecer o esforço dos outros, nós criamos melhores conexões e construímos relacionamentos mais sólidos, tanto no ambiente pessoal quanto no profissional. Não aguento. Tanto no pessoal quanto no profissional, bicho. Ô, louco, meu! Não aguentei, desculpa. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Ensina que as relações interpessoais são baseadas no respeito, empatia e habilidade de comunicação. O livro oferece técnicas simples e diretas para melhorar a maneira como nos conectamos com os outros, seja no trabalho, nos relacionamentos pessoais ou em situações sociais. A chave para influenciar, então, as pessoas está em fazê-las se sentir valorizadas, ouvidas e compreendidas. Colocar o foco no outro, ao invés de em si mesmo. É a essência do livro e pode transformar qualquer situação, levando a melhores resultados nas relações humanas. Esses princípios são atemporais e aplicáveis a qualquer contexto, desde vendas até a construção de amizades ou fortalecimento de laços familiares. Maravilha! Gravem agora a frase da semana, a frase da aula de hoje. Guarda no seu coraçãozinho e na sua mente para você não se esquecer. Relacionamentos não são sobre controle, mas sobre conexão. Quem aprende a valorizar os outros conquista muito mais do que amizades. Conquista confiança e respeito duradouros. Coisa linda! Então o que nós vimos na aula de hoje? Uma breve revisão. A fábula do jovem viajante e o velho sábio. Seja como mel e não como a pedra. Fiz uma breve contextualização do livro. Por que ele fez tanto sucesso? As 10 lições essenciais sobre o grande aprendizado que eu tive com esse livro, como fazer amigos e influenciar pessoas, e a aplicação prática do livro. Avisos paroquiais da semana. Meu pedido do coração, mais uma vez, siga a página da Rocha Agência de Marketing Digital. Indique para seus amigos, indique para quem está querendo melhorar a comunicação, para quem está precisando
melhorar o marketing da empresa, conte conosco, estamos aqui para servi-los, ok? Para olhar para a sua necessidade e resolvê-la. Encaminhe essa aula, a aula de hoje, isso mesmo, essa que você assistiu, para apenas uma pessoa. Por quê? Esse é sempre o meu pedido ao fim das aulas. Porque quando chegar nesse trecho, a pessoa que você indicou, ela vai saber que você, para você, ela é a pessoa mais especial. É por isso que você mandou para ela essa aula. Maravilha? Convite. Dia 5 de outubro. Sempre primeiro sábado. Sempre não, né? Coincidiu no próximo sábado, primeiro sábado do mês de outubro, dia 5, às 9 horas da manhã, nós temos o quê? A nossa já famosa aula Copywriting e Marketing Digital para Desavisados. Você precisa pagar quanto para participar dessa aula? Necas, nada. É o momento da gente tirar dúvidas, fazer um bate-papo, ter uma proximidade, ter um tete a tete, aquela troca gostosa. É um evento gratuito, só que eu preciso da sua atenção e da sua, como fala, quando a gente quer, do seu engajamento, tá certo? Porque é uma aula fechada, não é igual essa aula de quinta-feira, que é gratuita e tem toda semana. É um encontro via Meet, Google Meet, então preciso que você me mande, eu quero participar da aula e eu te envio o link, ok? O que de fato acontece no evento? Você descobre o que é marketing digital e copywriting, as oportunidades de renda que essas áreas oferecem e como que você pode trabalhar de casa, aqui ó, com algo que ama. Tudo isso em uma introdução simples e prática. Mande um direct que eu encaminho para você o link do nosso encontro. Maravilha? Agradeço a sua atenção até aqui. Esteja presente na nossa próxima semana, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Fiquem com Deus e tchau!